Vossa Excelência tem a palavra, senador Valdir Ramos. Senhor presidente, senador Jorge Viana, senhoras e senhores senadores. Um dia, meus futuros filhos saberão quem foi Santiago Andrade, o avô deles. Mas eu, somente eu, saberei o orgulho de ter o nome dele na minha identidade. Este trecho, senhor presidente, da comovente despedida da jovem Vanessa Andrade diante da morte de seu pai, cinegrafista da Rede Bandeirantes, é capaz de traduzir o sentimento de familiares, amigos e colegas que conviveram com Santiago Andrade. Jornalistas, radialistas, fotógrafos, cinegrafistas sentem-se pessoalmente atingidos e profissionalmente ameaçados no nobre e essencial serviço de informar a sociedade em democracia de gosto criminoso, em decorrência, senhor presidente, em decorrência de gesto criminoso de uma dupla de acelerados irresponsáveis e destemperados. Esses dois jovens, prováveis, integrantes dos chamados Black Blocs, não entenderam o propósito e aviltaram o verdadeiro sentido das manifestações públicas. Retomado com vigor em meados de 2013, o movimento das ruas reúne a população para o exercício legítimo e fundamental do direito, dever do cidadão de lutar pacificamente na defesa dos interesses coletivos. A atitude de uns poucos predispostos à violência e ao desrespeito ao próximo engendra situações de sério risco a todos os manifestantes e mesmo a simples transeuntes e espectadores. Eventualmente, senhor presidente, pode culminar em um homicídio inexplicado e inexplicável, como este que levou a vida de Santiago Andrade. No limite, a reiteração do vandalismo, da incivilidade e do crime vai afastar a sociedade de instrumentos essenciais para o exercício pleno de cidadania no espaço democrático, as liberdades de expressão, reunião e manifestação. Neste ano de 2014, em que celebramos os 30 anos do mítico movimento das diretas já, que precipitou a transição pacífica do poder militar para o poder civil no Brasil, é francamente inadmissível a existência de grupelhos radicais que amedrontam e privam a sociedade de seus mais elementares direitos. O PMDB, desde a sua criação no auge do regime militar, como Movimento Democrático Brasileiro, MDB, sempre defendeu as liberdades públicas em palavras e ações. Logo, repudia com veemência esses atos criminosos absolutamente não condizentes com a índole de nossa sociedade liberal e democrática. Com a proximidade da Copa do Mundo de 2014, que começará daqui a 4 meses, a questão da violência nas ruas e da insegurança pública ganha centralidade. Deve, portanto, tornar-se prioridade para os governos da União e dos Estados. Não é mais aceitável as constantes tergiversações que alguns governantes, eximindo-se da responsabilidade de garantir a segurança pública, insistem em protagonizar. Já passou a hora de as diversas instâncias de governo atuarem com firmeza e em conjunto, somando esforços para manter a ordem pública, a segurança e a integridade dos cidadãos. Fiz um pronunciamento na semana passada, senhor presidente, nesse mesmo sentido. Na semana passada, antes da morte de Santiago, dizendo que já tinha chegado a hora, já bastava de violência e que governos e polícia teriam que sentar na mesma mesa para poder trabalhar. É preciso lembrar que várias publicações estrangeiras
meramente retratando a realidade, começam a dar visibilidade aos graves problemas decorrentes das manifestações que se tornam palco da violência gratuita. O jornal inglês Metro publicou no início dessa semana matéria na qual evidencia a violência urbana, resultante da deturpação das manifestações públicas originalmente pacíficas. Sugere, inclusive, que a FIFA mude a sede da Copa de 2014 para os Estados Unidos ou a Inglaterra. Vejam só o absurdo. Uma decisão dessa natureza, embora ainda improvável, seria a completa desmoralização de nosso país perante o mundo. Ainda há pouco, torcedores de todos os continentes aguardavam com grande entusiasmo a realização do mais importante evento futebolístico do planeta em nosso território, no Brasil. Isso deveria ser orgulho para todos nós, mas vai ser ainda, se Deus quiser. A inteligência de Estado deve ser acionada imediatamente para desbaratar e responsabilizar criminalmente esses grupos marginais que fomentam a barbárie entre nós, impondo medo, dor e sofrimento a um crescente contingente de brasileiros. Não basta que nos solidarizemos com os cidadãos que se tornam vítimas da violência urbana e de crimes, inclusive daqueles que tangenciam o terrorismo, como esse que custou a vida de Santiago Andrade. Há que estancar a escalada da criminalidade o quanto antes. É o que reclama e espera a sociedade brasileira. A população vem percebendo cada vez com mais nitidez a temerária e escalar vulnerabilidade a que se encontra permanentemente exposta dentro de casa, nas ruas, nos mercados, nos bares e restaurantes, e inclusive em hospitais, até em hospitais. As escusas oficiais passam a soar como imposturas, o que a longo prazo pode fazer periclitar o duramente conquistado Estado de Direito democrático entre nós. Quero crer que as forças de inteligência e de segurança do Brasil darão rapidamente as respostas que a sociedade exige e aguarda, revertendo um quadro de fato alarmante. A morte do cinegrafista Santiago Andrade, senhor presidente, sentida e lamentada por todos nós, poderá representar um ponto de inflexão se testemunharmos logo uma verdadeira mudança de rumo no conformismo e na inação de muitas de nossas autoridades. Finalmente, quero expressar aos familiares, amigos e colegas de Santiago Andrade, meu sincero pesar pelo seu trágico e prematuro passamento. Senhor presidente, era o que tinha para o momento, mas na esperança de que se coloque um basta nessa violência do nosso país. O país vive hoje um momento importante da sua história, o pleno emprego. Diz as estatísticas, só não trabalha quem não quer nesse país. Por que nas manifestações tem que ter pessoas armadas com bombas, que se filiam ao sindicato, que são muitos, centenas deles, espalhados por todo o Brasil, de todas as categorias, que se filiam a um partido político, que são 32 já registrados no nosso país, tem partido para todos os gostos, para se manifestar, para ser candidatos, para votar, e a arma mais poderosa que o cidadão tem na mão é o título de eleitor, é o voto, ou o direito de votar e de ser candidato, de ser votado. Por que precisam se encapuçar, precisam ir para as ruas com artefatos criminosos, matar pessoas? Fala que é por causa de passagens. 80% dos passageiros dos grandes centros usam vale transporte. São as empresas que precisam crescer, que pagam o vale transporte. Outros tantos são estudantes também, que muitas vezes têm transporte escolar. É uma minoria hoje que paga a passagem, e que, lógico, tem o direito também de ir para as ruas se manifestar, mas pacificamente. Então, nós não podemos mais tolerar. É a segunda vez em 2 semanas que eu subo à tribuna para falar de violência no nosso país. Eu espero que seja colocado um basta nessa história. Muito obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento Vossa Excelência, senador Waldir Raupp. Convido para fazer uso da palavra o senador